Chega mais, Gessé. Chega mais. Aplaude o Gessé. Gessé Gessé. O palco é seu, Gessé. Muito obrigado pelo produto que a gente é bonito, né? É isso aí. Então, conte-nos a empresa, sobre o que é o Gessé, o que ele traz para São Francisco, né? Nesse dia 22 aqui, né? Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com o Roberto, com todo o time aqui da Vaca Roxa, e conhecer mais um pouco também do pessoal, né? Que é sempre um prazer essa troca de conhecimento, né? E passar essas informações. E o projeto que a gente participou com a Vaca Roxa é um projeto especial, que a gente considera muito importante, e a empresa, essa é uma empresa que está em Joinville, né? Joinville é um arranjo, um local produtivo muito interessante de moldes e de transformação de polímeros também. Joinville é uma região de grandes indústrias, é um polo interessante, né? E a gente se estabeleceu ali de um projeto de terceirização das grandes empresas. Nós, eu e meu sócio, trabalhávamos na Whirlpool, dentro da área de prototipagem, e saímos então e montamos essa empresa. E hoje ela tem 28 anos. Nós já desenvolvemos muitos projetos mesmo. Projetos que deram certo, projetos que tinham expectativa, projetos que não deram certo, mas muito interessante. Então, a gente continua com essa dimensão de atividade, de trabalho, né? A empresa, ela, da saída dela, teve uma mudança também. Então, é importante, né, que uma indústria ela esteja em processo evolutivo, porque se ela já está pronta, ela pode também já estar morta também, né? Então, ela é dinâmica, ela é viva. Então, a empresa, ela tinha uma marca apenas com foco em prototipagem, mas à medida que nós fomos evoluindo nas atividades e conhecendo o mercado e tudo mais, a gente viu que nós tínhamos opções também de poder oferecer outros segmentos. De tal forma que, quando vem uma startup como a da Vaca Roxa, a gente consegue estar na concepção do projeto, mas a gente consegue também assessorar ele numa forma de uma média produção, de uma pequena escala, que já é o que o Roberto está fazendo agora com os players, e agora já está numa terceira fase, que é a fase agora da produção. Então, a gente também consegue ir assessorando para que a empresa ela possa não criar uma infraestrutura como injeção, como uma engenharia e às vezes uma estrutura que se torna caro, mas ele consegue ter parceiros. Então, nós somos um braço das empresas, das startups, dos criadores, a gente chama dos pensadores, inovadores, para poder materializar. Então, esse é nosso grande papel, né? Trazer essa materialização de um projeto, né? Até aqui o nosso amigo já quer que eu veja uma base, um tronelli, alguma coisa. Mais ou menos assim, o cara tem uma ideia e tal, e dessa ideia você parte para os arquivos, dos arquivos você vai fazendo ensaio e vai fazendo as melhorias. Para isso, né, aqui também é bom contar um pouco, né? A gente fundou em 1997, em 2005 nós investimos na primeira impressora 3D, né? Depois, em 2013, no SLS. A maioria das peças que o Roberto comprou da gente lá, envolvido no projeto, foram SLS. A gente fez o rebrand da marca, né, em 2019, fizemos uma mudança interessante. Em 2020, trouxemos uma injetora da Rome e a gente continua fazendo as melhorias e crescendo
e fazendo as modificações que precisam ser feitas para se tornar uma empresa viva e dinâmica. Dentro da nossa estrutura, né, então a empresa ela tem esse papel como e, como disse o João, né, tem que continuar investindo, porque daqui a pouco aquilo já se tornou obsoleto, é muito rápido também, né? Então a gente consegue, com as tecnologias internas, trazer isso em materiais e nos mais diversos materiais. Então aqui a gente tem uma que é a SLS, que é essa tecnologia aqui, né? Você consegue fazer um modelo matemático, então, sempre partindo de um modelo 3D, né? Por enquanto, a gente não consegue dizer para a máquina ainda, eu quero, né? Igual o Shadow Softwares, Cimatron, SolidWorks, Rhinocert, a diversidade de CATIA, e tem softwares também mais parrudos, poderosos, do CATIA, X, da Siemens, né? E os softwares menores, né? SolidWorks, a maioria das startups hoje trabalham com esse software, que é um pouquinho mais barato também. Então a gente recebe essa informação em 3D e a gente imprime. Inclusive você consegue imprimir montado também, né? Por que a gente consegue imprimir assim montado, igual um tecido? Inclusive um pó, você passa quase um talco mesmo, esférico, né? Ele tem que vir com tipo um rodinho puxando o material, e ele tem que ficar com uma planicidade bem legal também, não pode ficar aquele risquinho. O laser vai só fazer essa 3D ela toda fatiada, e o laser só vai trabalhar naquilo peça. Naquilo que não é peça, ele continua pó. Como ele continua pó, à medida que você, no modelo matemático você faz a junção das peças, não deixar micros espaços ali, fica ali. Depois que você bate, ele já fica montado. Então, por isso que a gente consegue fazer essa impressão com essa possibilidade. Trazendo uma outra startup de São Paulo, na mesma concepção do Roberto. O que o Roberto tem? Tem as mentes brilhantes na parte de eletrônica e ele quer fazer um encapsulamento disso. Ele tem a inteligência para identificar mastite quando o leite cai numa placa. Ele tem essa inteligência e nós vamos fazer esse corpo do produto. Então, a raquete é produzida com todas essas tecnologias que nós falamos aqui. E a eletrônica embarcada fica com a empresa que está criando. Que a inovação está na eletrônica, né? Não está na parte da peça em si. A peça é só um acabamento, né? Mas o que está lá dentro que é a parte importante. Mesmo esquema dessa sonda de agronegócio. Todos os sensores criados, 17 medições, dessas 17 medições, o que o cliente tinha? Tinha a inteligência da eletrônica, ele pediu para nós fazer toda a parte de mecânica. Então a empresa fez a prototipagem, fez a parte de pequena escala e depois trabalhou na produção. Então esse foi um projeto também muito interessante que nós participamos. A empresa também está com essa pegada de toda a sustentabilidade. Não dá para ter uma empresa que não tenha toda essa parte social e sustentabilidade, senão também não teria o porquê e a razão da existência da empresa. Inovações, né? A empresa sempre está com novas parcerias, né? Não dá para a gente ficar isolado. Essas parcerias estratégicas também, é isso que a gente faz, né? Startup, grandes negócios, grandes indústrias, parque tecnológico, e vai fazendo todo esse enredamento que a gente chama. E é isso que eu quis trazer para você aqui, em breves palavras, né, sobre o que a FastParts faz. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Roberto pela oportunidade. Há uma pergunta para o Gessé. Eu tenho. Eu quero saber porque todo nome de uma empresa tem um processo de criação e uma motivação, né? Qual foi? Por que o nome FastParts?
Por quê? Porque exatamente, quando nós saímos estava lá na indústria ainda, que eu fui convidado para participar da sociedade, daí nós criamos vários nomes. Daí, e um desses nomes, o FESP, porque é rápido, óbvio, mas o Partes era porque o software de engenharia, naquela época, em final de 98, 95, era tudo em inglês, né? Então, quando você começar a fazer o modelo 3D, o nome era parte, né? Que é peça. Aí nós brincamos, né? Vamos fazer uma empresa também para fazer peças rápidas e criamos vários nomes. E um desses nomes aí era Fast, só que ele era separadinho, Fast Parts, né? Peças rápidas. E aí a gente submeteu uma votação interna lá, com várias pessoas, né? E tinha vários outros nomes e tal, e esse nome venceu. Parts. Eu quero perguntar uma coisa para você sobre sustentabilidade. Você falou que é um microplástico, né? Que vem em peças da Alemanha, que são micropartículas de plástico, né? Então, como você, o Roberto, vocês têm tecnologia de ponta, né? Porque isso é tecnologia de ponta. A minha pergunta é, o descarte, por exemplo, você tem nas suas peças, quando você imprime, já vai alguma coisa, como se descarta isso perante a natureza? Excelente pergunta, né? Ele é um polímero, né? Ele vem em microesfera para nós, né? Mas você pode fazer, por exemplo, a peça que o Roberto fez, se for impressa, ele pode fazer a trituração e voltar. Ele é um material reciclável, né? Tá. No caso da impressora, por exemplo, a gente não usa ele virgem. Ele é 50-50, exatamente para você ter o máximo de aproveitamento do material. Então, o desenvolvimento dessa tecnologia, eles já pensaram assim, poder utilizando até a degradação no final dele. Tem um prato que daí pode ser reciclado e retornado como Tem na pergunta dela, né? O material é um material reciclado. ele já é um pó que já foi reutilizado no processo, mas não queimou, né? Não queimou. Ele está lá. Por exemplo. Não. Ele continua pó ainda. Quando ele polimerizou, daí ele pode ser moído e usado em outros processos, porque ele é um poliamida. Eu tenho uma pergunta que eu fiz esses dias para o Roberto, nós estávamos conversando. O Centro-Oeste, porque talvez o Nordeste lá, o plástico, ele, por nós temos um período de seca baixa, umidade relativa do ar, né, o calçado, a própria borracha, ele acaba se deteriorando, né, e esse aqui, né, qual é vamos dizer assim, nós vamos ter problema com isso aqui por ser um polímero, uma tecnologia nova, talvez ele tenha um pouco mais de durabilidade, mas o que nós podemos fazer porque lá nós tem 5, 6 meses de baixa umidade relativa do ar, né? E é sempre mesmo, vamos dizer assim, eu vou ter que ter um local mais adequado, manter uma umidade, talvez por fora, um ambiente mais úmido, para ele ter uma longevidade maior do produto. Veja, o material, ele que vai ser a produção, tá? Esse impresso, o Roberto tem o maior carinho. Quando a vaca dá um coice e quebra, ele liga para lá chorando e tal, e faz outro, mas esse aí é um cuidado especial, ele é pintado, tudo e tal. Mas na peça que vai ser injetada em molde de injeção normal, são os materiais de engenharia. Se o Roberto disser assim, eu quero um V nesse material, a gente vai botar um aditivo de V. Eu quero, sabe? Mesmo que você coloque aditivo, ou que você coloque qualquer coisa, olha só, esse ar tá bonito porque ele tá novinho, né? Mas já pega esse ali, já tá amarelinho. Por quê? Cara, nada aguenta a luz dessas luzes aqui, fora a luz solar. Então, assim, nada, né? Vai chegar o tempo que ele vai ser realmente mais fragilizado. Mas os materiais têm boa evolução nesse aspecto de resistência. Anti-chama, né? UV, então tem já assim, grades de materiais, se o Roberto pedir, a gente consegue colocar. Cada elemento desse torna a peça um pouco mais cara. Por quê? Porque ele é um aditivo, né? Mas hoje a gente tem materiais bem interessantes. Vai resistir o Nordeste, a temperatura, a baixa umidade?
É possível que sim, porque senão também imagina, né, o carro que é produzido para o sul é o mesmo carro que é produzido no Nordeste, mas também é para a região de neve também. Então eles fazem os testes dos extremos para poder cobrir essa fragilidade. O engenheiro também ele não estuda só para criar, para destruir também. Então, quando se faz um projeto desse, ele tem uma durabilidade de 3 anos. É isso que eles fazem. Então, porque senão não há movimentação. Já precisa fazer uma coisa eterna, uma peça dessa eterna? Antigamente nós fazíamos nossos carros, né, cara? Hoje já não. Mas Hoje acabou essa ideologia, né? Gostei. Acabou isso. acabou. Acabou isso, né? Tem um Agora ele é tempo. mais reciclado. Não, É os carros, é o né? tempo. É o tempo. Hoje já se faz produtos já para ter troca, porque também é o seguinte, há uma grande evolução também. É, evolução. Refrigerador. Você comprava os refrigeradores antigamente, durava, né? Hoje você compra, daqui a pouco o óleo meu já está enferrujando lá embaixo. Você achava que ia ter vizinha e tal, exatamente por isso. Por quê? Daqui a pouco vem um compressor mais novo, que já consome menos energia tal, então, enfim, você A GE nos é Estados envolvido Unidos- por essas inovações. A GE nos Estados Unidos tinha uma geladeira de 1937, né? Que foi lançada ao mar e tal, e eles tiraram ela, então a durabilidade dela, né? Em 1937, o ferrugem não comeu ela. Entendeu? Hoje não existe. Não, hoje Geladeira dá para carregar. Mudou-se, não mudou. levinha, né? Tão levinha. A diferença do plástico é bastante grande, né? De um para outro, enfim. E a gente sabe da preocupação do Roberto com a estrutura da raquete, né? Porque a parte interna aí de condutividade está tudo bem estudadinho, bem legal. A minha pergunta é, tem aqueles plástico especial para micro-ondas, né? E se fosse, por exemplo, ao invés de um plástico seco, que a vaca dá um chute, quebra, é mais frágil, aqueles plásticos de micro-ondas teriam maior durabilidade, maior Flexibilidade, né? consistência, enfim, chuta de sol, ficava em cima, como já aconteceu agora. Não sei se vocês já viram aquele material aquelas jarras de liquidificador, que eles passam com o carro em cima, ele amassa e volta para a posição. São plásticos especiais, né, de alta resistência, mas assim, também ele... O preço, né? Daí a gente tem que... às vezes, quantas vezes a vaca dá o bote que E acerta? outra, Né? Às vezes não o vale a pena. importante, ele tem que quebrar. Porque se ele não quebrar, ele quebra por dentro a parte eletrônica. Que nem o carro. Por que os carros não são tão resistentes agora? Porque antes você fazia um carro duro, um laço. Tá lá o motorista, bal. Por fora pode estar até inteiro, por dentro o carro tá tudo quebrado. Hoje é o contrário, né? É, Estraga porque carro. o material tem que absorver o impacto. Por exemplo, se a vaca desse um coice e fosse mais flexível o material, não ia absorver o impacto. O que ia absorver o impacto era a parte eletrônica, que é mais cara. Então, não é Obrigado, bom. que- né? Com certeza, isso faz parte de engenharia de material. Por isso que ele é o CTO da vaca hoje. A parte tecnológica que o João Marcelo vai Por fora pode quebrar, por dentro. Quebra. Isso aí. Obrigado, GC, pela Sério, meu Deus, aprendemos Por um monte com materiais, você. Muito obrigado pela tua desenvolvimento. parceria, tua simpatia, né? Você foi professor? É professor? Não? Tem um jeito de professor. Tá bom.